Este é o Cyber Report. A tese de hoje é direta. 3 CVEs críticos divulgados no mesmo ciclo mostram que o risco mais caro não é uma técnica nova, mas painéis e uploads expostos sem controles básicos. A pergunta que vamos responder até o fim é: se uma interface administrativa ou um plugin deixa a internet falar direto com funções sensíveis, quanto tempo a defesa tem para corrigir antes de virar incidente? Code Open. O fato forte é este: os 3 registros acompanhados hoje aparecem com CVSS 9,8, vetor de rede, baixa complexidade, sem privilégios e sem interação do usuário. Em linguagem simples, isso descreve vulnerabilidades que podem ser acionadas remotamente sem depender de uma conta válida e sem pedir que a vítima clique em nada. Isso não significa que todo ambiente está comprometido, nem que todo site WordPress está em risco. Significa que a janela de triagem precisa ser curta, inventariar, confirmar exposição, aplicar correção ou reduzir superfície ainda hoje. O primeiro caso é a CVE 2026-58123, atribuída ao Hermes WebUI antes da versão 0.51.788. O registro coletado descreve execução remota de códigos sem autenticação em endpoints de uma API de terminal embutida. Eu não vou repetir sequência operacional, payload ou cadeia de exploração. O ponto defensivo é suficiente. Quando uma WebUI oferece terminal, console, automação ou execução de comandos, ela não pode ficar tratada como uma página comum. Ela precisa de autenticação forte, segmentação de rede, atualização rápida e logs revisados com prioridade. A linha do tempo defensiva começa pela publicação no NVD e pelas referências associadas. Commit Pull Request, Release v0.51.788 e Advisory da Vuncheck. A existência de uma release citada como referência é um sinal importante para o time de operação. A discussão deixa de ser teórica e passa a ser pergunta de versão. A pergunta prática não é: isso parece grave? Temos algum Hermes WebUI exposto, interno ou externo, antes dessa versão? Se a resposta for sim, a ação é restringir acesso, atualizar, reiniciar de forma controlada e verificar logs de acesso ao terminal. O segundo caso é a CVE 2026-14894 no plugin Superforms, Drag and Drop Form Builder para o WordPress, até e incluindo a versão 6.3.313, conforme o dado coletado. A fraqueza listada é CWE 434, upload arbitrário de arquivo. O registro menciona validação insuficiente de tipo de arquivo e ausência de checagem de capacidade em um fluxo acessível sem login. Aqui também vamos manter a linha segura, sem endpoint, sem passo a passo e sem detalhe que ajude abuso. Para a defesa, basta entender que upload é uma fronteira crítica. Se um site aceita arquivo de visitante, o servidor precisa impedir que aquilo vire código executável. O impacto prático em WordPress é conhecido por administradores. Um arquivo colocado no lugar errado pode virar persistência, redirecionamento malicioso, web shell, spam, roubo de sessão ou ponto de entrada para movimentação lateral no provedor. Nem todo upload arbitrário vira execução de código automaticamente, isso depende de configuração do servidor, permissões, extensões bloqueadas, diretórios executáveis e regras de segurança. Mas quando a pontuação chega a 9,8 e o vetor é remoto sem privilégio, a decisão responsável é tratar como urgência até prova em contrário. O terceiro caso é a CVE 2026-15282, no plugin Instant Appointment para o WordPress até e incluindo a versão 1.2. O tema se repete: upload arbitrário por validação insuficiente de tipo de arquivo em função de upload. Essa repetição é justamente a história do dia. Não estamos vendo 3 incidentes idênticos, mas estamos vendo a mesma classe de risco aparecer em superfícies que administradores costumam subestimar: formulário, agendamento, mídia, anexos e recursos pequenos instalados para resolver um problema de negócio. Agora o contexto. Por que essas falhas importam além dos nomes específicos? Porque elas mostram 2 linhas de defesa que falham com frequência. A primeira é o painel administrativo exposto. Ferramentas de desenvolvimento, VBUIs, dashboards e consoles costumam nascer para uso interno, mas acabam publicados em nuvem, laboratório, VPS, túnel reverso ou ambiente de teste esquecido. A segunda linha é o upload de arquivos. Upload parece funcionalidade simples, mas mistura validação de conteúdo, extensão, MIME-type, armazenamento, permissões, antivírus, regras do servidor web e autorização do usuário.
Se você gerencia uma organização pequena, o risco é operacional. Talvez não exista um CMDB perfeito, talvez plugins tenham sido instalados por terceiros, talvez o painel esteja atrás de uma senha fraca ou de um endereço obscuro. Endereço obscuro não é controle. Se o serviço responde na internet, varreduras automatizadas podem encontrá-lo. Se o plugin está ativo, bots podem comparar versões. A defesa real começa com o inventário mínimo: domínio, subdomínio, IP stack, plugins, versões e quem é dono de cada ativo. Se você trabalha em uma empresa maior, a prioridade é transformar a notícia em fila de mudança. Primeiro, procurar indicadores de presença. Existe Hermes Web UI? Em qual versão? Está atrás de VPN, proxy autenticado ou firewall? Existem sites WordPress com Superforms ou Instant Appointment? Quais versões? Segundo, confirmar exposição. O ativo aceita tráfego da internet ou só de redes controladas? Terceiro, aplicar correção ou mitigação compensatória. Quarto, revisar evidências de tentativa de acesso, sem assumir que patch apaga passado. O que muda agora? Para a Hermes Web UI, o controle defensivo é claro: atualizar para a versão corrigida quando aplicável, restringir rede, exigir autenticação antes de qualquer console, evitar execução de terminal em interface pública, rodar o processo com o menor privilégio possível e auditar acessos recentes ao componente. Se a ferramenta for necessária apenas para a administração interna, ela não deve estar exposta para a internet aberta. Se precisa ser remota, use camadas, VPN, identidade forte, Alolist, WAF quando fizer sentido e logs centralizados. Para o WordPress, o checklist é diferente. Atualize o plugin se houver versão segura. Se não houver correção disponível ou se a função não for essencial, desative e remova. Bloqueie execução em diretórios de upload. Garanta que extensões perigosas não sejam servidas como código. Revise permissões de escrita. Confira arquivos criados recentemente em WP Content, uploads e diretórios do plugin. Procure contas administrativas novas, alterações de tema, tarefas agendadas inesperadas, redirecionamentos e modificações em arquivos PHP fora do fluxo normal de deploy. Também vale separar fato confirmado de incerteza. Confirmado nos dados usados, os 3 CVEs têm criticidade alta, vetores remotos e referências públicas. Confirmado, 2 envolvem WordPress e upload arbitrário, 1 envolve Web UI com terminal. Incerto nesta coleta: amplitude real de exploração ativa, número de instalações afetadas e disponibilidade universal de patch para todos os ambientes. Por isso, este relatório não afirma campanha em andamento. Ele recomenda a resposta proporcional ao risco técnico e à exposição do ativo. Uma observação importante sobre inteligência artificial. Hoje o ângulo principal não é inteligência artificial gerou o ataque nem modelo de inteligência artificial foi quebrado. A preferência do canal é cobrir inteligência artificial quando ela é parte real da história, mas neste caso o núcleo comprovado é cibersegurança de aplicação e infraestrutura. A conexão com ambientes modernos de automação existe quando VBUs e painéis de desenvolvimento dão acesso a comandos, pipelines ou agentes. Mas a manchete honesta é vulnerabilidade crítica, não inteligência artificial. Vamos para a linha do tempo operacional de uma resposta madura. Na primeira hora, classifique ativos e exposição. Na segunda, aplique bloqueios temporários para qualquer painel ou plugin vulnerável acessível publicamente. No mesmo dia, execute atualização ou remoção controlada. Depois, revise logs de acesso web, criação de arquivos, alterações de permissões e eventos de autenticação. Em seguida, documente exceções. Se algo não pôde ser atualizado, registre dono, prazo, mitigação e risco aceito. Sem dono e sem prazo, exceção vira dívida invisível. Para times de comunicação e gestão, a mensagem deve ser simples. Não é preciso pânico, mas também não é tema para backlog distante. CVSS 9,8 com rede, sem privilégio e sem interação merece uma janela emergencial. Explique que a ação não é derrubar tudo, e sim reduzir superfície. Tirar um painel da internet, desativar plugin não essencial e bloquear execução em upload são medidas de alto impacto e baixo arrependimento. Para desenvolvedores, a lição de engenharia é igualmente clara. Endpoints sensíveis precisam autenticação e autorização antes da função, não depois. Noces, tokens de sessão e validações superficiais não substituem checagem de capacidade. Upload deve validar tipo, tamanho, extensão, conteúdo e destino.
o arquivo salvo não deve ser executável, e a aplicação deve assumir que qualquer entrada externa será abusada se tiver valor. Segurança defensiva não é um recurso extra, é parte do contrato da funcionalidade. Conclusão defensiva. Se você só puder fazer 5 coisas hoje, faça estas: procurar Hermes Web UI e confirmar versão. Procurar Superforms e Instant Appointment nos WordPress sob sua responsabilidade. Restringir acesso externo a painéis e terminais. Atualizar, desativar ou remover componentes vulneráveis. E revisar arquivos e logs recentes para sinais de abuso. A resposta rápida não depende de conhecer exploit. Depende de conhecer seus ativos. A pergunta inicial era quanto tempo a defesa tem. A resposta honesta é: menos do que gostaria, mas o suficiente para reduzir muito risco se o inventário e a ação começarem agora.